Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Começamos o vídeo, o Leandro tá nervoso, o Leandro tá moderador, ele quer cortar tudo. Exato. Ele quer cortar o vídeo. Tá ganhando uma grana violenta aqui. Fica querendo cortar. Estamos aqui, eu, professor Kakuro, e o nosso editor, Leandro, produtor. Mágico. É tudo que você imaginar do vídeo do canal, o Leandro tá aí por trás. E além do nosso como que chama aquele que fica fiscalizando? Censor. O nosso censor, tá o Leandro. E hoje é o segundo vídeo de uma série de vídeos abordando as constituições do Brasil. E vamos na terceira Constituição brasileira, a Constituição de 1934. Fiquei muito pensando como vou iniciar para falar dessa Constituição, mas decidi dar a oportunidade, ceder ao professor Kakuro o privilégio de começar a falar da Constituição de 1934, da Segunda República. Se você não entende, vai lá no professor de História. Mas o professor Kakuro agora vai nos começar a falar da Constituição 34, vamos começar a falar da figura do Getúlio Vargas. Vamos falar do Getúlio Vargas, leis trabalhistas, voto obrigatório e secreto, voto das mulheres e também o fantasma do poder moderador. Em 4 pontos, o retorno. Fantasma porque tô voltando da morte, porque a questão dos países pobres, o poder tá sempre na cabeça, né? Então, o poder moderador, gostei desse título, o fantasma do poder moderador. Então, chegou a vingar, né? Exato. Bom, antes de tudo, Deus seja louvado, né? Porque você me deu essa oportunidade. Erguei as mãos para o céu e agradeça, né? Amém, Jesus. Amém. Leandro, passa a cestinha coletando aí a verba do pessoal, por favor, quem está precisando de grana. Exato. Mas enfim, falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas, esse grande ditador, né? Que muitos não veem assim, né? O veem com o paizinho. Eu sei que você é apaixonado por Getúlio Vargas, mas foca a Constituição 34, viu, mano? Tô ligado. Fiquei com medo agora. Vocês não viram a arma apontada aqui, né? Paizinho? Que história é essa de paizinho? Paizinho? Ele foi chamado de paizinho, que nós vamos falar daqui a pouco, que ele criou as primeiras leis trabalhistas, entendeu? Tem que falar assim se o cara não entende, mas tudo bem, entendeu? Mas vamos lá. Getúlio Vargas chegou ao poder, não sei se você sabe, Adriano e o pessoal, através de um golpe. Tá? Claro. Ele deu um golpe ao tão eleito presidente Washington Luiz, e a partir desse golpe ele chegou ao poder e impôs uma ditadura, impôs um autoritarismo. Então, falar que eu gostava de Getúlio Vargas é mentira, porque ele foi sempre um ditador, um autoritário, e ficou só 15 aninhos no poder, né? Através de golpes. Mas enfim, né? Eu adoro chamar eles de fofo. Chegou ao poder e continuou lá através das suas peripécias políticas, né? Ele era um grande articulador. Um fofo. Agora, falando sobre o... Vamos começar aí, vamos com calma. Você é meio nervoso. Você é meio nervoso. Falamos aí da questão do Getúlio Vargas, que ao falar da Constituição de 1934 tem que destacar. Logo em seguida, a questão dos direitos trabalhistas que veio nessa Constituição. O que? Acrescenta algo pra gente aí, professor. Então, os direitos trabalhistas não existiam praticamente no Brasil, né? Eram arcaicos, nada no papel, só no plá. Então, os contratos, imagina só uma coisa, você vai trabalhar numa empresa, o dono da empresa fala para você aqui, olha, isso aqui é o contrato, assina aqui. Ele não dava nenhuma cópia para você, ficava com ele. Então, ele podia descumprir a qualquer momento o contrato, que só ele tinha cópia do contrato. A partir de Getúlio Vargas, criasse então as leis trabalhistas, tá? E a partir dessa criação das leis trabalhistas, direitos individuais, né, no caso trabalhistas, foram prestigiados a partir desse momento. E é por isso que eu falei, e o cara me criticou aqui, que ele era tido pela população brasileira por esse ato populista, porque ele era um populista, né, de paizinho da população. Sim,
E aí, vou acrescentar uma outra informação aqui, que é alguns pontos que o paizinho estava fazendo todas essas generosidades para o trabalhador aqui, na realidade ele estava querendo industrializar o Brasil. Ele queria tornar o país atrativo para investimento industrial, já que lá fora os investidores olhavam e falavam assim, eu não vou para esse país de cocô, não. Chegando aí, de repente estoura uma greve, estoura uma briga aí por direitos trabalhistas, reivindicando direitos trabalhistas, e hoje eu vou estar lá enfrentando todo esse dilema. Então o nosso paizinho na história, né, o nosso paizinho presidente de todos, ruim ou bom, o nosso paizinho querido e tão abordado aqui, e o Kakuro deixou essas longas tranças, esse cabelo acaju? O seu cabelo é acaju? Não, é loirado. É loiro mesmo. Então ele deixou esse cabelo loiro aí em homenagem. Em homenagem. É certo? Mas ó, já que você citou a indústria, eu acho interessante falar o seguinte. Ele criou a Petrobras. Então, é importante, ele foi, economicamente, para a economia do Brasil, ele foi importante. O cara foi ferrado. Mas deixa eu segurar, eu tô falando que ele é apaixonado pelo Getúlio Vargas. Controle. Vamos falar, deixar esse ponto e vamos para um outro ponto. O que eu quero destacar é o voto... O petróleo é nosso! Vamos destacar o voto obrigatório e secreto. Tá. A partir desse momento, o voto passou a ser obrigatório para quem tinha 18 anos ou mais, até 65 anos. Ou seja, não era obrigatório, todo mundo que tinha essa idade, ou seja, esse ato de idade, era obrigado a votar, né? E também, além disso, né, ele passou a ser secreto. Antes, como aconteciam os votos anteriores? Rapidinho, só falar para você, tá? Existia um cara com um caderno e ele anotava o seu voto. E ao lado dele ficavam quem? Jagunços, dos coronéis, que determinavam em quem tinha que votar. Entendeu? Então, se ele não votasse, a família dele era morta, ele era tirado das terras dos coronéis. E a partir desse momento, sendo secreto, não que não houvessem mais roubos, né, dentro das eleições, mas ficava mais difícil, no caso. E aí, então, era nesse período aí anterior que tinha lá o voto do Cabresto, né? Isso, ali, o voto do Cabresto, pegava e levava curral eleitoral. Exatamente. Então, aqui o voto secreto e obrigatório é uma conquista da Constituição de 1934, da Segunda República. Próximo ponto, posso? E as mulheres também, você não falou do É esse, mano. Você tá nervoso, não, mano? Tô legal. Getúlio Vargas desestrutura sua mente. Que é legal falar nele, falar mal dele. Mas mal dele. A gente é professor, a gente tem que ficar em cima do mundo, né? Só faltou aquela carta dele, dramática dele, quando ele morreu. Que quando eu era aluno eu lia, mas esse homem deve era bom, porque essa carta, hoje já com o professor eu olho e falo assim, gente, até pra morrer ele tava sendo populista. Ele deixou uma carta assim, mas enfim, vamos voltar. Deixa o Vargas e não. Já vi o Leandro Vesgo ali de nervoso, mas tudo bem, vamos lá. O voto das mulheres. Kakuro, por que você está destacando aqui o voto das mulheres na Constituição de 1934? Porque até então as mulheres eram proibidas de votar. Qual era o papel da mulher na sociedade brasileira? Tomar conta dos filhos e do marido e da casa. Só isso. As mulheres só tinham que se restringir a isso. E a mulher foi feita para muito mais. Isso. É o chamado patriarcalismo, que foi cerceado, né? Terminou a partir de 1934, quando a mulher garantiu o voto, né? O direito ao voto. Só que é o seguinte, a mulher não podia ser candidata. Até então, nessa época ainda não. Só podia votar. Só podia votar, exatamente, participar das eleições. Danadinhos. Sempre entrega o poder e segurando uma parte da linha. Exatamente. Agora vamos falar do fantasma? Você tá nervoso? O fantasma. É por causa do fantasma. Ele tá ressurgindo. Ele tá ressurgindo, não é? Exatamente. Por que você destacou, professor Kakuro, ressurgindo? O poder moderador como um fantasma. Por quê? Ele sendo populista autoritário, Getúlio Vargas queria garantir o poder máximo como presidente e que, por exemplo, legislativo, que até então tinha condições e o direito de, por exemplo, tirar do poder, no caso, né, impeachment o presidente nessa época, para não ser impeachmentado, para não sofrer um impeachment, tá? O que Vargas garantiu? O poder sobre o legislativo. Ele fechou a Assembleia
legislativa, e assim, dessa maneira, ele garantiu que o executivo, ele, né, se sobrepôs através do legislativo. O que é isso aí que nós vimos lá atrás de 1824? Através da criação do poder moderador pelo imperador Dom Pedro II. Exatamente. Tá pronto? Perfeito. Podemos partir para uma próxima etapa do Getúlio Vargas? Demorou, né? Estado Novo, a Constituição de 1937, ainda sobre o governo de Getúlio Vargas, não é? Como eu falei, até 45 caras ficou no poder. Que fofinho, que fofinho, que fofinho. Então, aqui nós listamos 4 pontos, 5 para ser mais exato, porque eu quero contabilizar a pena de morte. Eu substaria Constituição de 1937, Estado Novo para Constituição, pena de morte. Sim. Pena de morte, mas vamos falar, calma. Vamos chegar lá. Não fico nervoso. Não, tô legal, tô Não bem. fico nervoso. Então, além da pena de morte, nós teremos mais 4 pontos. O primeiro, golpe contra a democracia. Que golpe contra a democracia, professor Kakuro, que rolou na Constituição de 37? Por que foi um golpe, tá? Um novo golpe, porque em 30, nós falamos já, que ele chegou ao poder através do golpe, em 1930. É chamado de Estado Novo, que é um golpe, novamente, que ele deu, baseado no quê? Em suspeitas, que tem muito a ver com o cara que está no poder hoje, entendeu? Não dá para desvincular com o cara que está no poder hoje. Suspeitas de que o comunismo e o socialismo iam adentrar no Brasil. E como ele criou essa suspeita, porque não existia nada disso, tá? Ele criou um chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen... Plano Cohen? Cohen. Leandro, coloca aí na letra Cohen. Leandro. Tá lá. Tá lá. Cohen. Tá Tá lá, aí, observa em algum canto dessa tela. Deve estar aqui, né? Aqui, né? Em algum canto dessa tela, o Leandro colocou qual o nome? Vamos esperar, né? Plano Cohen, né? Cohen. Pelo amor de Deus. Cohen. Então era baseado em quê? O que era o Plano Cohen? Era um plano de ação para impedir a entrada do comunismo no Brasil. Só que não existia nenhuma ideia de comunismo entrar no Brasil. Existiam só o quê? Partidos, a esquerda, a extrema esquerda, mas não exatamente um golpe. Olha, então, a mesma coisa, o fantasma do comunismo. E para garantir, se garantir no poder através de um golpe, no caso, ou seja, para eu dar um golpe e me manter no poder, eu tenho que ter o quê? A opinião pública do meu lado. Para quem não sabe o que é opinião pública, é o povo. Exato. Tá? O povo apoiando, tendo o apoio do povo. E ele falando, não, vai entrar o comunismo aqui. O comunista come criancinha, não sei o que, entendeu? Como era dito na minha época, quando eu estudava lá, na época da ditadura militar, né? Ele conseguiu esse apoio do legislativo, do judiciário e da opinião pública do povo e continuou no poder através de um novo golpe que é chamado Estado Novo. Tá? Esse já era o segundo ponto, que era o Plano Cohen. Exatamente. A pena de morte, como a pena de morte veio parar aqui nessa Constituição? Teve antes? Não, né? Foi a primeira vez. Não. Veio parar aqui. Existe um órgão censor dentro do governo que ele criou, né? Em que ele pesquisava quem era de esquerda e buscava e acabava matando essa pessoa. Ou seja, a pessoa simplesmente era abduzida. Um disco voador descia, pegava a pessoa, porque nem o corpo você encontrava mais. E claro que no meio disso aí tinha assim, só algumas coisas que eu tenho aqui, a supressão da liberdade partidária, da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes, legislativo e judiciários, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio dos opositores e por aí vai. Então, entre elas, a possibilidade de matar o indivíduo. Exatamente. Não é verdade? Agora, por que eu citei a criação da Petrobras anteriormente? Quando ele criou a Petrobras ela começou a fazer o quê? Ela pegava o óleo, né, o petróleo em si, bruto, e transformava em gasolina, em gás aqui no Brasil. Então nós não dependíamos mais da Shell, Texaco, grandes trustes, né, do petróleo que faziam isso, cobravam caro por fazer isso. Nós exportávamos o petróleo e importávamos cara a gasolina. Quando ele fez isso, ele pisou no calo de muita gente. Quando criou a Petrobras? Exatamente. Quando ele pisou no calo de muita gente, ele já estava sofrendo pressões internas. Aí você já começou a defender o Getúlio Vargas, você já começou um namoro com o Getúlio. Vou falar da morte dele, que me alegra. Então, o Getúlio, apesar de populista, olha pra você ver como é fácil de puxar pro populismo. O cara trouxe leis trabalhistas. Criou a Petrobras. Investiu em indústria. Investiu em indústrias. Exatamente. Falava para o povão, para o pobre. Ele transformava o ferro em aço aqui. Mas por que você não gosta desse homem?
Porque ele era um autoritário, um ditador. Ele chegou ao poder não pela democracia. E não tem historiador ou geógrafo que defenda um autoritário. Que inclusive na Constituição do Estado Novo aqui foi por força do Getúlio Vargas impondo todo o seu poder. Então aí a questão dos direitos trabalhistas, a forma como vendia isso só para mostrar o seu populismo. Exatamente. Que até na própria Carta da Morte. Mas enfim, falei sobre tudo isso, que ele pisou no calo de muita gente, para chegar ao quê? A deposição de Getúlio Vargas. Que era o meu próximo ponto, Kakuro. O Kakuro tá muito nervoso, Leandro. Hoje eu cheguei assim. Kakuro que colocou no... 220. Tem que colocar no contrato do Kakuro. O Leandro tá mesmo, mas... porque falta poucos pontos. Falta mais 2. Ajuda, Leandro, ajuda, pô. Depois... tem muito corte, então pode deixar. Mas pouco corte. Mas falta mais 2 pontos. A deposição e o governo por decreto pelo presidente do STF. Isso. O penúltimo ponto que nós vamos destacar aqui, a deposição de Vargas. O que aconteceu, professor? Tirou esse homem maravilhoso? Enfim, ele foi muito bom, tá? Economicamente, em muitos aspectos para o Brasil, e a gente não pode deixar de defender ele por conta disso. Ele realmente criou, né, as leis trabalhistas, né, que realmente ajudou muito a população brasileira também, tanto que ele era chamado de paizinho, só que ele pisou muito na bola internamente e externamente, tá? Estados Unidos, que era o maior comprador, que era o maior importador dos produtos brasileiros, da matéria-prima brasileira, tá? Começa a não querer mais o cara no poder. Então essas pressões internas e externas fazem com que o STF, o presidente do STF na época, tomasse o poder, depusesse Vargas e tomasse o poder. E aí fez com que ele escrevesse a tal do testamento, carta testamento de Getúlio Vargas, onde ele se despede. Pede o Leandro, Kakuro, para colocar a carta testamento aqui. Pede aí, faz sua carinha de boa, gente. Cachorro impedido. Coloca aqui a carta testamento do Vargas, coloca aí, é todo bonitinha. Coloca o texto. Bom, enfim, professor, o que mais que o senhor quer saber sobre a Constituição de 35? Eu virei a página aqui. A deposição de Vargas, você já falou, certo? E o governo por decreto com o presidente do STF. A partir disso a gente já finaliza essa. Então, o Vargas foi deposto. Saiu, deixou o poder. Exato. Pressões internas e externas fizeram isso. Exato. Né? Teve também quem passou a governar? O presidente do STF, Superior Tribunal Federal. A gente tem que sempre falar para os alunos, né? STF. Aquela galera aí que soltou foguetes lá em Brasília. Exatamente. E aí não gostou. Esse presidente, quando o presidente é deposto e não tem um vice, e ele tinha vice. Tinha? Não, ele não subiu através de um golpe. É verdade. Ele não foi eleito. Se ele fosse eleito, ele teria um vice. Se ele não foi eleito, ele subiu através de um golpe, ele não tinha vice. Então quem assume o poder é o presidente do Superior Tribunal Federal, STF, tá? Por ordem dele, ele começa a governar por decretos, tá? Decretos e mais decretos. E aí vai governando por decreto e vai até o surgimento de uma próxima Constituição, que vai ser a Constituição de 1946, certo? A quinta Constituição. Lembrando que os Estados Unidos só teve uma até hoje, né? E nós já tivemos 7. Não. 9, só foram emendas. 9, teve a da mandioca. Exatamente. Falamos lá no primeiro vídeo que o Kakuro introduziu uma primeira... Eu introduzi na mandioca, não, a mandioca introduziu a primeira Constituição, que foi da mandioca. E agora nós estamos lembrando aqui. Então vou cortar tudo. Eu vou cortar tudo. Parece aquelas conchetas da vez que... Vou cortar tudo. Vou cortar tudo. Antes que o Leandro corte, vai aí, siga nosso canal, curta o vídeo, deixa uma mensagem, manda um beijo pra careca do Kakuro. E comigo pode ser aqui na bochecha. Mas mesmo. Gente, agradeço pela oportunidade novamente de estar aqui, tá? Acabou, você já é do canal. Tá. É isso aí, galera, ficamos por aqui e ainda falta mais 1 ou 2 vídeos. Vamos falar da 5ª Constituição, 6ª Constituição e a 7ª Constituição, que é a Constituição Cidadã, vai ser no último vídeo. Então, siga o próximo vídeo aí que vamos falar da 5ª e 6ª
constituições brasileiras, aqui com a presença do meu colega de sala, de canal, e o nosso amigo Leandro, o censor. O censor. O censor. O censor. E é isso aí. Fica por aqui, nosso abraço. Beijo. Kakuro. Abraço. Abraço, Leandro. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.